Fala artistas, sejam bem-vindos a uma aula aqui do módulo 4, aula de criação finalmente. Agora a gente vai começar a botar a mão na massa de verdade, usar tudo que a gente aprendeu nos módulos anteriores, como nesse exemplo aqui dessa aula que a gente vai usar o mouse, tá? Para fazer um desenho. Primeira coisa, você tem que desenhar, né? Você tem que fazer o desenho em algum lugar, em algum caderno, ou talvez em outro software e depois jogar aqui. E aqui a gente vai fazer toda a vetorização por cima, 2D e etc, tá? Eu tô aqui com um desenho de exemplo, não foi eu que fiz, foi feito pelo Cash. Peguei aqui no Pinterest bem rápido, só para eu mostrar para vocês como funciona o processo, tá? A gente vai usar as ferramentas lápis, vou usar o lápis, o Pathfinder e depois para escolher as cores a gente vai usar outras ferramentas como balde de tinta, a ferramenta de degradê e etc. Mas é um processo bem simples e eu vou mostrar aqui para vocês como funciona. Então tá, depois que jogar o desenho aqui dentro, a gente vai abaixar a opacidade dele, ó, só clicar em cima dele e vir aqui em opacidade. Deixa ele bem clarinho para a gente poder ver por cima como vai ficar, tá? Fazendo dessa forma. Agora você vai fazer o seguinte, você vai vir aqui, confirmar. Vou bloquear essa camada aqui, tá? Aqui, quando você clica aqui, ele bloqueia para a gente não clicar, né, sem querer em nenhum dos nossos elementos aqui. Aí aqui, em outra camada, eu vou começar a trabalhar em si na nossa vetorização, tá? Primeira coisa, vou selecionar o lápis, vou escolher aqui um traçado, acho que 2. Você vai tirar o preenchimento, vai deixar apenas o traçado, tá? Apenas o contorno. O nível do traçado, acho que eu vou deixar em 2, mas no final dá pra gente aumentar qualquer coisa, tá? Também a gente vai usar essa ferramenta aqui, que a gente aprendeu nas outras aulas, que é a ferramenta, não é essa daqui, de largura, tá? A gente vai usar também para poder fazer esses efeitos aqui, ó. Tá vendo? Como se fosse um risco realmente de lápis, tá? Então, agora a gente vai continuar o nosso processo, tá? Vou começar aqui com o mouse mesmo, vou apertar Enter. E vou selecionar suavizar aqui no máximo. Você pode deixar como preferir, eu vou usar o máximo aqui, porque aí fica mais fácil. Como o desenho aqui ele é bem redondinho, não vai ter tanto problema. As outras aqui eu vou deixar padrão, deixa essa daqui de Alt selecionada também. Vou dar OK. Pronto, estando tudo pronto, eu já posso começar a minha arte, tá? Então tá, primeira coisa, com o mouse, eu vou fazendo pequenos traços, ó. E ele vai ajustando, tá vendo? Ele vai ajustando aqui o meu traço. Dá pra ver que tá um pouquinho fino, mas depois que eu terminar o desenho, eu aumento isso aqui. E agora, para continuar o traço, a cada traço que você faz, você tem que colocar o lápis aqui em cima, até aparecer esse símbolo de menos, né? E aqui eu continuo o meu desenho com o mouse, tá? Se você tiver uma mesa digitalizadora, dá para fazer o mesmo processo e é até mais rápido e fácil, tá? Então aqui, eu vou continuar. Beleza? Agora eu vou fazer a outra orelha aqui. Cortar aqui em cima. Fechar aqui. E aqui, galera, não tem problema ficar fora aqui do traço, né? Eu posso ajustar depois com a ferramenta de seleção A. No final aqui do nosso traçado, eu vou ajustar tudo isso. Então aqui eu vou continuar normalmente o meu traçado. Eu posso continuar daqui de cima, ó. Dessa forma aqui. Porque quando eu faço isso, ó, eu não preciso exatamente vir aqui até aparecer o menos, tá? Eu posso só continuar daqui, que ele vai refazer o meu traço de acordo com o que eu passo o mouse, ó. Viu só? E aqui deu uma tremida aqui, né? Eu posso fazer o seguinte, eu posso segurar o Alt e usar a ferramenta que a gente ativou, ó. Pra refazer essa parte, ela ficar um pouco mais suavizada, isso, dessa forma aqui, ó. E aqui eu vou continuando o meu traço. Vou ajustar aqui com a ferramenta de A, eu já vou começar a fazer uns ajustes. Vou pegar aqui essa âncora e vou jogar pra cá. Tá? Vou selecionar aqui o lápis de novo. O lápis é o atalho N do teclado, que eu vou desmarcar para não refazer. Olha, esse aqui não ficou tão bom, eu vou apagar ele e fazer novamente. Esse traço aqui, ele ficou fora, né? Agora que eu vi isso. Vou pegar aqui de novo e vou refazer esse traçado aqui. Até aqui. Daqui eu vou refazer novamente até o final. Beleza, acho que aqui a gente finalizou a primeira etapa aqui, né? O primeiro traçado. Aqui você já pode fazer alguns ajustes se você quiser. Dá pra dar uma ajustada aqui, ó. Jogar esse aqui um pouquinho mais pra cá. Beleza, ficar dessa forma. Se quiser fazer alguns ajustes aqui, você ainda consegue fazendo o seguinte. Seleciona, pega aqui o lápis novamente, né? Você pode segurar o Alt e fazer aqui. Repassar aqui os traçados, né? Suavizar um pouco mais, ó, segurando o Alt. Dá pra você ir fazendo isso pro traço ficar muito mais harmônico. E agora aqui eu posso continuar aqui os meus desenhos, tá? Não preciso me preocupar agora em deixar o traçado, afinar o traçado, né? Eu posso fazer isso só no final. Então vou continuar fazendo aqui.
Uma dica rápida para vocês, ó, se você fizer um traço e ele passar aqui dessa linha, né, você não precisa vir aqui ajustar com o A. Você pode fazer isso, mas você também pode vir aqui, selecionar essa ferramenta de tesoura com atalho C, e agora você pode chegar aqui, ó, e apenas cortar, fazendo esse corte aqui, e agora você apaga apenas essa parte aqui, ó. É a maneira mais fácil de fazer esses ajustes, né? Ó, e quando estiver fazendo o traço, ó, tá laranjinha assim, sempre vem com A, desmarca e faz outro traço aqui, ó. Tá? Eu não recomendo vocês, estando aqui laranjinha, ó, por exemplo, vou fazer aqui um traço, e aqui tá laranja, né? Se eu tentar aqui fazer outro traço direto sem desmarcar, ele vai refazer. Então é sempre bom vir aqui, desmarcar, clicar com o lápis e fazer de novo. Bom, e como a gente vai começar a refinar esses traçados, né? A gente vai refinar de várias formas. A primeira que você pode começar é começar a refinar as partes que não estão tão suavizadas, né? Então você pode, por exemplo, selecionar aqui, pegar a caneta, segurar o Alt e fazer aquela suavização que eu mostrei pra vocês, ó. Sendo dessa forma aqui para o desenho ficar mais harmônico, né? Ficar de uma melhor maneira. E também outra coisa que a gente pode fazer é refinar as pontas do nosso traço. Então aqui a gente vai fazer o seguinte, você vai selecionar o traçado, tá? Você vai clicar na verdade com a ferramenta V, vai clicar aqui no ponto que você quer, vai clicar aqui em cima de traçado e aqui vai aparecer algumas configurações para você, tá? Você consegue colocar o arremate dele e o canto e também o traçado aqui, só que aqui eu nem mexo, tá? Eu vou mexer aqui no arremate dele, eu vou deixar bem arredondado para ficar dessa forma aqui, ó, para suavizar aqui o final. E vou fazendo isso. Eu posso fazer isso com todos os meus elementos da imagem. Deixa eu ver se não vai ter algum que eu não vou querer trocar. Acho que mais os da orelha aqui, né? Eu vou tentar fazer com todos para ver como é que vai ficar. Vou selecionar tudo aqui. Traçado. Coloca esse redondo aqui. Beleza? Deixa eu ver como é que ficou. Vão ter algumas partes que vão ficar fora do local. Você vai ter que ajustar, né? Por exemplo, aqui em cima. Aqui em cima ficou fora do local. Então eu tenho que vir aqui, ó. Dar uma ajustada. Opa, beleza. Deixa eu colocar na linha, né? Ficar certinho. Aqui também, ó, ficou fora do local. Vem aqui, dá uma ajustada com a ferramenta A. De leve, tá? De pouco em pouco. Como você tá fazendo com o mouse, você tem que ter total cuidado aqui. Porque uma diferença do Illustrator pro Photoshop é que aqui não tem aquilo de gambiarra, né? Se você errar aqui, cara, fica muito difícil de você poder consertar lá na frente. Então, aqui eu falei pra ficar em cima da linha, mas como a gente vai criar uns contornos daqui a pouco, não precisa ficar exatamente na linha, né? Você pode deixar, por exemplo, aqui assim, ó. Tá vendo? A linha tá aqui, você pode deixar aqui, ó. Só precisa fechar aqui, ó, tá? Não pode ficar isso daqui aberto, ó. Isso daqui não pode. Então, fechou aqui. Vamos ver se tem outro lugar pra eu poder modificar. Acho que não. Tá, agora eu vou configurar o traçado aqui, que eu acho que tá um pouquinho... não tá no número que eu quero, tá? Vou selecionar tudo aqui de novo. Vou aumentar aqui, vou pôr em 3. Deixa eu ir aumentando pra ver um bom. Acho que 4 aqui tá bom pra eu poder continuar o meu trabalho. Beleza, fiz isso daqui, ajustei todo o meu traçado. Eu tenho outras opções também, eu posso vir aqui, ó, e configurar, por exemplo, apenas essa ponta aqui, tá? Eu venho aqui, seleciono com V, seleciono essa aqui com V, eu venho aqui em traçado, consigo arredondar essa ponta se eu quiser, ó. Ou então eu posso usar aquele atalho que eu já mostrei pra vocês antes, né? Você vem aqui, ó, com a ferramenta A, segura nessa bolinha aqui, ó, e aqui você consegue puxar, ó, e arredondar manualmente, tá? Acho que eu vou fazer isso daqui nas orelhas, deixar um pouquinho mais redondo. Fazer isso aqui também, já que o desenho tá todo redondinho, né? Deixa eu ver, acho que puxa aqui um pouquinho mais. Beleza, agora o próximo passo é controlar um pouquinho melhor o traçado aqui, né? Agora a gente vai fazer o seguinte, eu joguei aqui pro lado, vou jogar aqui pro lado de novo essa imagem aqui. Vou deixar ela aqui um pouquinho do lado pra gente poder ter uma referência, né? De traços, tá? O traço que a gente vai fazer, na verdade, é esse daqui, ó, como se fosse um lápis. Então, eu vou usar aquela ferramenta que eu mostrei pra vocês algumas aulas atrás. Você vai selecionar aqui o traço que você quer refinar. E essa ferramenta aqui, ó, de largura, tá? Você vai usar ela, é só eu clicar aqui no meio, ó, do ponto do meio. Eu posso aumentar ou diminuir, vou fazer aqui dessa forma. Aumentando assim. E o traço ele fica dessa forma. Só que aqui ele ainda tá arredondado, né? Isso é porque, galera, a gente selecionou todos os pontos aqui do desenho e fez aquela parada de arredondar as pontas, né? Mas você não precisa fazer com o desenho todo. Se você quiser fazer só em algumas partes, você pode ir selecionando, ó, segurando o Shift e selecionando parte por parte. E aí sim você faz a seleção.
E aí, galera, como a gente fez toda aquela seleção, arredondou todo o nosso objeto, né? A gente precisa afinar aqui, ó. Como você pode ver aqui no desenho de referência, aqui tá afinado como se fosse realmente um lápis, né? E isso é bem fácil de fazer, você seleciona aqui o que você quer, vai clicar aqui em cima nessa imagem, ó. Tem vários templates para você colocar, você coloca esse daqui, que tá com a ponte aguda, né? E aí sim, você tem aqui o traço do jeito que você quer. E você pode ir fazendo isso com as outras, você pode, ó, selecionar com a ferramenta A. Na verdade, com a V você seleciona, segura o Shift, seleciona outras, ó. Todas as que você quer aplicar esse efeito, esses aqui também, eu posso vir aqui em cima e adicionar esse efeito aqui, ó. Já fica dessa forma, né? Às vezes eu nem preciso usar essa ferramenta de largura, né? Eu posso só usar essa ferramenta aqui que já funciona muito bem. Eu acho que eu vou utilizar só ela. Vou selecionar aqui, vir aqui em cima, dar uma afinada aqui no traço, aqui nessa orelha também. Aí eu vou selecionando aqui as demais. Deixa eu bloquear aqui, né? Bloquear a referência. Aí eu posso ir selecionando aqui os traçados que eu quero. E aí eu posso dar uma ajustada aqui também com a ferramenta A, ó. Pegar aqui nesse ponto, jogar um pouquinho mais pra cá, pra não ficar tão feio, né? Isso dessa forma aqui. Vou selecionar e fazer com esse daqui também, ó. Com a ferramenta V. Seleciona, vem aqui. Com esse daqui, ó. E dá um efeito bacana, né? Eu posso colocar aqui, eu posso ir brincando também, tá? Eu posso testar aqui outros efeitos, ó. Tem alguns outros aqui, você vai vendo como que fica. Só toma cuidado para não ficar uma abertura, né? Mas aqui eu acho que não fica, não. Dessa forma aqui que a gente tá fazendo, não fica essa abertura. Na hora da pintura, né? Vou selecionar aqui, ó. Dá um efeito bacana, né? No nosso desenho. Tá, agora aqui vou dar aquela ajustada. Não gostei muito do que a gente fez com a ferramenta largura. Vou diminuir um pouquinho. Vou pegar aqui. Beleza, dando essa ajustada aqui, a gente tem o nosso desenho pronto, né? A nossa line art pronta. Feito todos os ajustes, etc. Agora a gente pode começar a trabalhar com a pintura, tá? E agora é o seguinte, galera. Vocês lembram naquela aula de Pathfinder que eu falei que ao usar a ferramenta de mesclar aqui do Pathfinder, ele acaba sumindo o traçado do desenho? Eu até falei isso na aula que você não consegue usar a ferramenta mesclar com shapes que tem o traçado, né? Que é basicamente todo o nosso desenho. Se a gente tentar aplicar essa forma aqui, vai sumir o desenho todo praticamente. Então, o que a gente tem que fazer é transformar todos esses traçados em um shape, tá? Você vai transformar ele em um shape completo. Então, em vez de ser uma linha aqui, ele vai se transformar em um shape em volta aqui, tá? Eu vou mostrar isso na prática. É bem parecido com o que a gente fez com os textos. Vou selecionar todo o traçado. Vou vir aqui em objeto, caminho, e vou vir aqui em contornar traçado. Contornando o traçado, aqui agora você tem vários shapes, ó. Tudo que a gente tinha aqui na imagem virou shapes, ó. E aqui eu consigo dar aquela ajustada igualmente no texto, ó. Tá vendo? Inclusive, se você quiser continuar dando editada, você pode ficar à vontade, tá? Aqui no caso, acho que eu vou dar uma modificada só aqui, ó. Só aqui nessa parte aqui. Acho que eu devo aumentar um pouquinho mais, ó. Vou selecionar aqui. E, tá vendo? Você consegue dar uma ajustada depois que fizer isso ainda. Agora a gente vai começar a nossa pintura. Vai pegar aqui um quadrado. Você vai colocar uma cor diferente nele. Tá? Vou colocar aqui um marrom. Mas antes disso, né? Antes de a gente fazer a pintura em si, a gente tem que agrupar isso daqui. Como que a gente faz isso? Vem aqui. Você vai clicar nesse botão aqui, ó. Selecionar todo o traçado. E vai aparecer esse botão aqui, ó. De agrupar. E aqui você agrupa os objetos. Agrupou tudo. Agora, galera, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai fazer um backup, né? A gente precisa desse backup porque lá na frente, se você errar, você viu que você errou em alguma coisa e quiser voltar, vai estar bem mais facilitado. É só você usar o backup. Então, é só clicar aqui, ó, selecionado, clica aqui do lado em duplicar objeto. Duplicou o objeto, vou criar outra camada, vou arrastar uma das duplicações que eu fiz, né, para essa camada nova. Pronto, agora eu posso ocultar uma, posso até nomear ela aqui como backup. Vou colocar aqui, ó, backup, beleza. Aqui na camada nova, agora sim a gente vai fazer a coloração, né? Tem muitos processos, é o que eu falei com vocês, o Illustrator, ele não tem essa de gambiarra, tá? É realmente um processo, não é igual ao Photoshop, não. Pega aqui uma cor aleatória, tá? Vou selecionar aqui por cima do desenho. Passo aqui por cima. Com o quadrado é assim mesmo, viu, galera? Vem aqui, ó. Você vai ver até que tem o agrupamento aqui do seu traçado e o quadrado. Eu vou arrastar ele aqui para baixo, ó. Para ficar dessa forma mesmo. Agora a gente vai fazer o seguinte. Seleciona tudo, tá? Você pode selecionar tudo aqui, ó. Só arrastar da maneira que você quiser. Selecionou tudo. Agora você vai vir aqui na ferramenta de Pathfinder e vai mesclar, tá? Muita atenção nessa parte, é a parte mais importante, isso daqui, porque é onde muita gente erra na hora de fazer a pintura, tá?
Clicando aqui em mesclar, já está praticamente pronto a nossa pintura. Aqui você pode ver, ó, que cada parte separada aqui entre os traçados, ele se dividiu, ó. Eu consigo, por exemplo, apagar apenas aqui o fundo, tá vendo? Eu consigo clicar aqui na cor do olho, clicar aqui e consigo escolher uma cor do olho, ó. Tá vendo? Consigo, por exemplo, clicar aqui, ó, na cor do cavalo, clicar aqui 2 vezes e posso selecionar aqui uma cor diferente. Tá vendo? Dessa forma aqui, ó. Vou tentar pegar uma bem semelhante àquela imagem ali, nossa referência. Acho que assim, acho que um pouquinho mais claro. Deixa eu ver, clicar aqui 2 vezes. Tá? E agora aqui, vocês vão fazendo a pintura do seu desenho, tá? Aqui é o momento da pintura. E aqui eu posso segurar o Shift, ó. Selecionar aqui também. Vamos pintar isso daqui, vamos colocar uma cor azul. Acho que é um mais para jogado pro roxo aqui, ó. Dessa forma. A gente pega aqui o olho, consegue jogar pro branco também. Então aqui você vai fazendo a pintura base do seu desenho, tá? Ó, quer copiar uma cor? Você pode só selecionar aqui, vir aqui no conta-gotas e selecionar, tá? O conta-gotas aqui, ele não pega só a cor, né? Ele pega também a opacidade e etc. Então a gente vai usar ela na parte de sombras também. Vou colocar aqui, posso usar o conta-gotas, ó, o atalho do conta-gotas é a letra I. É igual ao Photoshop. Aqui, mas acho que aqui eu vou deixar preto, tá? Acho que aqui preto fica melhor. Beleza, de selecionar. Acho que aqui também eu vou deixar preto e beleza. Aqui a gente tem a cor base do nosso desenho. E agora a gente pode começar a aplicar as sombras, tá? E aqui vai funcionar do seguinte. Você vai primeiro vir aqui nessas camadas e a gente vai separar a camada de cor da line art, tá? Como a gente vai fazer isso? Cria uma nova camada. Expande aqui o grupo, né? Expande aqui o grupo novamente. E você vai ter toda a line art e todas as cores, tá? Você tem que saber exatamente onde que tá a line art aqui, ó. Acho que ela acaba aqui, ó. Aqui começa a line art, então eu vou selecionar toda a line art. Segura o Shift, clique em outra aqui, ó, para fazer toda essa seleção. E aqui agora eu vou arrastar ela para cima, para a camada de cima. Beleza, agora se eu fizer aqui, ó, eu tenho as minhas cores e a minha line art em camadas separadas, ó. Agora é perfeito pra gente começar as nossas sombras, né? Sombras e luzes, etc. Outros efeitos. Vou criar aqui outra camada entre as cores base e a line art. Eu posso ir bloqueando, ó, para eu não clicar em nenhum sem querer. E agora, pessoal, é o seguinte. Para a luz, né? Para fazer a iluminação e tanto a sombra também, você já tem que saber exatamente de onde que vem a luz da sua imagem. Como nesse cavalo aqui, ó, dá para ver claramente que a luz está vindo aqui da frente, né? Então as sombras eles vão ficar aqui atrás do cavalo. Então o que eu tenho que fazer aqui? Primeira coisa, eu vou criar aqui um círculo e vou testar alguns tipos de cores aqui que eu posso usar, tá? Para fazer essa sombra. Eu não preciso fazer a sombra, se quiser você pode fazer ela preta, mas eu também gosto de deixar ela com outras cores, assim, ó, um roxo bem escuro assim. E aí você tem que aplicar um efeito de opacidade aqui, tá? Só clicar aqui, vir aqui em normal, ó. Eu gosto de usar o Multiply, ele funciona muito bem, tá? Seleciono aqui o Multiply, agora esse efeito já está aplicado. Então aqui, ó, eu vou fazer uma sombra de teste aqui, tá? Vou fazer aqui na orelha bem pequeno, passar aqui, vir aqui e fechar. Fechou aqui? Agora você vai fazer o seguinte, você vem aqui, aperta o I e usa o conta-gotas, ó. Viu só? Já vem com o efeito de Multiply aplicado, lembra que eu falei com vocês isso? E aqui já vem com o efeito de Multiply aplicado, você consegue também escolher outras cores, né? Se quiser testar outras cores, né? Vamos testar aqui o preto, como é que fica? Aí o preto não fica... O preto você teria que usar realmente a opacidade aqui, ó. Né? Pra ele funcionar. Né? Quando você quer usar uma sombra preta. Mas se quiser usar o Multiply com outras cores, fica a seu critério. Tem várias maneiras de você fazer. Eu gosto de usar assim, ó. Fica bacana. Então dá um aspecto diferente pro desenho, né? E agora aqui a gente vai começar a trabalhar nas nossas sombras, né? Ó, uma dica aqui pra vocês, ó. Vai fazer uma sombra geral, que ele passa aqui pra fora do desenho, você pode fazer o seguinte, ó. Faz o risco aqui normal, ó. Por dentro do desenho você tem que ter aquela caprichada, tá? Tô fazendo aqui com o mouse mesmo, é muito complicado, mas dá pra fazer. E aqui você pode fazer só isso daqui, ó. Pode passar pra fora do desenho sem problema. Fez aqui, vem aqui, clica com conta-gotas, seleciona. Ficou essa parte pra fora, e aqui a gente vai fazer o seguinte. Você vai aqui desbloquear essa camada das cores, né? Vai selecionar tanto a camada das cores quanto a sua luz, tá? Segura aqui, seleciona tudo. E agora a gente vai usar aquela ferramenta de construtor de formas que a gente aprendeu. Com ela você consegue excluir apenas essa etapa aqui que tá para fora, ó. Segurou o Alt, exclui.
e automaticamente ele já faz aqui a fusão, né? Criando essa sombra aqui para você, ó. E aí você pode vir aqui, bloquear novamente e continuar trabalhando aqui no seu desenho, tá? No restante da imagem, ó. Vou fazer aqui uma sombra geral aqui, ó. Posso fazer ela aqui, dessa forma, tá? Posso continuar ela aqui, ó. Passar por cima. Vou fazer... Se vai errar, eu posso voltar. Passar aqui. Vou jogando aqui, ó, por cima do traçado. Nesse caso aqui, ó, eu podia ter só feito aqui direto, né? Acho que eu fiz burrado, acho que eu podia ter feito direto. Nem devia ter feito essa daqui, ó, mas como já tá feito, vamos só terminar aqui, ó. Jogou, fechou aqui, ó. Beleza, fica esperto aqui, ó, se não ficou errado. Se tiver errado, você vem aqui com a ferramenta A e vai dando ajustada, ó. Joga pra cá. Vai conferindo. Esse daqui acabou jogando um pouquinho aqui pra dentro, eu volto. Esse daqui ficou muito pontiagudo aqui, eu vou jogar pra cá. Vou até dar uma ajustada aqui. Beleza. Aqui, galera, tem que ir fazendo o trabalho, né, de pouco a pouco, ó. Aqui eu quero esse efeito aqui, que é como se fosse uma luz aqui, tá? Então, feito aqui, eu venho aqui, ó, conta gotas, selecionei, tenho aqui a minha sombra. Olha como é que fica da hora, como é que fica uma luz bacana, né? Me lembra muito Hora de Aventura esse cavalo aqui, viu? Tá lembrando demais. Então, eu vou continuar aqui fazendo as minhas sombras. Vou fazer uma aqui, ó, passo aqui, contorno, fechei. Vem aqui com conta-gotas, ó. Consigo selecionar direto aqui também, ó. Não precisa ser lá na nossa referência, né? Vou fazer aqui com o cabelo também, ó. Deixa eu ver aqui. Acho que fiz ao contrário, né? Beleza. Ó, fechei aqui. Acho que aqui eu vou fazer diferente. Eu vou jogar pra cá. Já vou fazer vários de uma vez, ó. Errei, voltei. Como eu disse pra vocês, aqui no Illustrator a gente faz umas ilustrações mais simples, né? Aqui é uma ilustração bem 2D, né? Não tem nada de realista e etc, né? Não dá pra fazer no Illustrator, galera. Vamos usar a ferramenta certa, né? Porque a gente quer fazer. Aqui eu vou dar esse contorno. Vou fechar aqui, ó. Beleza, feito isso, agora eu venho aqui, uso a conta-gotas e ele aplica aqui a nossa sombra. Olha como é que tá ficando bacana. Tá vendo? O desenho vai tomando forma. Tá bem diferente daqui, né? Que aqui ele foi feito provavelmente pelo Photoshop, isso daqui. Então aqui eu vou terminar de aplicar aqui as minhas sombras, tá? Você vai fazendo dessa forma aí, vai aplicando as sombras. E aí eu volto para mostrar para vocês como é que funciona a questão da luz, tá? Olha aqui, ó, um erro que pode acontecer com vocês, que aconteceu aqui comigo, ó. Apliquei aqui a sombra e não foi, porque essa sombra não está sendo aplicada, né? O que acontece é que essa parte branca, ó, essa pintura branca, ela ficou por cima, tá? Eu acabei jogando essa pintura branca aqui na line art, ó. Tanto se eu vir aqui e ocultar, né? Deixa eu tirar aqui essa seleção antes. Se eu vir aqui e ocultar, aparece ali a minha sombra. Então o que eu tenho que fazer é vir aqui, pegar aqui essa cor branca, né? E jogar nossa camada de cores, ó. Joga lá. Isso aí. Tem que ficar a cor por baixo, depois a sombra e por cima de tudo a line art, tá? É nessa, digamos que é nessa ordem aí, tá? Mas acho que aqui eu já terminei, né, basicamente a sombra do meu desenho, como vai ficar. Eu tenho aqui as minhas sombras preparadas. Aqui agora você pode ter um trabalho a mais, ó, por exemplo, vim aqui, selecionar a opacidade, diminuir um pouquinho mais, tá? Aqui a opacidade nos olhos para não ficar tão forte, ó. Aqui também. Eu acho que aqui também, ó, no cabelo, eu não preciso deixar tão forte assim, eu posso diminuir um tiquinho. Ou não, deixa full pra ficar combinando com o de cima ali. E aqui dessa forma você vai fazendo seus ajustes, tá? Então, aqui a gente tem a nossa camada de line art, tá? Embaixo a gente tem as sombras. E aqui a gente tem a cor base, tá? Vamos voltar a trabalhar na cor base. Vamos aqui, bloquear as outras, vem na cor base. Eu posso aplicar também, além dessa tinta, eu posso aplicar um degradê, ó. E aqui você aplica um degradê. E aqui, galera, vai funcionar o seguinte, a gente vai clicar em um, tá? Clica duas vezes, vai selecionar a cor dele. Coloca aqui um laranjinha, eu vou fazer um degradê laranjinha aqui, tá? Clica no segundo, seleciona outra cor. Funciona como um degradê em qualquer outro local, né? Qualquer outro software de edição. Então, vou selecionar aqui uma cor que fica bacana.
Acho que essa daqui ficou boa. Eu acho que eu só devia ter que trocar a ordem deles, né? Ou não, deixa eu ver. Vou deixar aqui a ordem trocada, beleza, aplicou. Pode só minimizar aqui. Vou até deixar salva aqui a sala de degradê, que ela é importante. E olha como ficou bacana, ficou muito melhor o nosso desenho, né? Vou aplicar aqui também, ó, no de cima. Seleciono, uso o conta-gotas mesmo. Já pega aqui o degradê, ó. Beleza, ó, nosso desenho tá muito mais chamativo, tá ficando muito mais bonito, tá? Agora a gente pode começar a aplicar algumas altas luzes aqui, tá? E para aplicar essas altas luzes é a mesma ideia das sombras, ó. Vou aqui bloquear, vou criar uma nova camada entre a cor base e a line art. Tanto faz a linha das sombras aqui, né? Ou embaixo ou em cima. Vou aqui selecionar o meu lápis e vou criar aqui a base de referência, tá? Só que as altas luzes, elas normalmente são diferentes, tá? Primeiro você escolhe a cor. Eu vou escolher aqui um azul, ou uma cor mais quente, né? Que o cavalo já tá com a cor mais quente. Vou selecionar aqui um laranjinha assim, dessa forma. Algo mais claro, um amarelo. Acho que assim tá bom. Vou clicar aqui em opacidade, ó. Eu posso fazer o seguinte, eu posso já testar no cavalo, né? Acho que fica melhor já testar nele aqui, ó. Vamos supor que tem uma alta luz aqui, ó. Dessa forma aqui. Beleza, fechei. Vou testar aqui. Vou aplicar, usar o conta-gotas, tá? Vou clicar aqui, clique em opacidade. Vamos testar aqui alguns outros modos, ó. Escurecer. Acho que essa amarela não tá pegando bem. Acho que vou deixar branco mesmo, com uma alta luz. Dessa forma aqui, ó. Deixei branco. E aqui eu deixei em luz suave, ó. Sobreposição não fica bacana. Vou deixar a luz suave mesmo. Fica aqui. Luz suave. E agora aqui eu começo a aplicar as minhas altas luzes, né? Não gostei dessa daqui, pra falar a verdade, né? Deixa eu copiar ela pra cá. Copiei, beleza. Aqui tá a minha referência. Deixa eu apagar aqui agora nesse local que eu não gostei muito. As altas luzes, tome cuidado para não estragar o desenho, tá? Sempre a cada alteração que você fizer, não ficar naquela sensação de estranheza. Vou colocar um aqui em cima, onde não tem sombra. Vou fazer dessa forma aqui, ó. Ó, aqui fica bacana. Vou pegar aqui a conta-gotas. Já dá um efeito bem diferenciado para nossa arte. E agora é o mesmo processo aqui das sombras, né? Vou aplicando aqui em todo o meu desenho, ó. Aplica aqui também. Pega o conta-gotas, ó. E só vai dando um efeito bacana aqui. Ó, vou usar o Pathfinder aqui também, ó. Só passar aqui por trás. Vou clicar aqui, selecionar aqui conta-gotas. Agora vem aqui, ó, desbloqueio a camada de cor base. Seleciono tudo aqui. Vou usar aqui, na verdade não é o Pathfinder não, né? É o construtor de formas. Segura aqui o Alt para excluir. Excluo aqui atrás, beleza. Aqui, vou deixar só essas altas luzes aqui, não vou fazer muito não, porque isso daqui pode acabar estragando o desenho, né? Achei assim tá ótimo. Agora, pessoal, para finalizar, tá? A gente vai fazer os últimos ajustes na nossa imagem aqui, no nosso desenho. O que a gente pode fazer, tá? Temos aqui a cor base, as sombras e a line art, tudo separado. A gente vai bloquear aqui as sombras e a line art. Vamos fazer primeiro um traçado aqui no fundo, só com a cor base, dá para fazer isso. Você vem aqui, seleciona a cor base, ó. Selecionou tudo, dá um Ctrl C, tá? Cria uma nova camada, dá um Ctrl V. Ele vai meio que duplicar essa camada, né? Vou selecionar aqui e jogar isso aqui para baixo, que a gente duplicou. Vou bloquear a original. Nessa daqui de baixo, a gente vai vir aqui em objeto. E vamos contornar esse traçado novamente, tá? Contornar esse traçado aqui. Deixar tudo de uma cor só. Só com a cor preta. E agora sim aqui... Não, na verdade a gente tem que colocar um traçado preto. E esse traçado em si a gente aumenta, ó. Vou aumentando. Vou aumentando, ó. Vai dar esses bugs aqui mesmo, ó, porque ele contornou o traçado com as linhas, né? Mas aí a gente vai arrumar, tá? Vou aumentar um pouquinho mais. Acho que assim tá bom, ó. Já deu um efeito bem bacana, deu um efeito de figurinha, né? Parece um adesivo. E agora o que a gente faz? A gente seleciona tudo aqui de novo. Selecionou, vem objeto, caminho e contorna o traçado novamente para tirar esses efeitos aqui, ó. E agora sim a gente consegue ver aqui, ó. Pegar isso daqui e jogar para cá, ó. Beleza, sim, nossa imagem já deu mais um efeito aqui na nosso desenho, tá? Agora a gente vai fazer mais outra configuração, tá? A gente vai bloquear isso daqui, vou colocar isso aqui como contorno. Agora, para finalizar a nossa arte aqui, a gente vai fazer um último ajuste, tá? Que é o seguinte, a gente vai colocar um efeito de degradê por cima do desenho, para ficar um estilo de mesclagem, né? Pra gente poder mesclar todo o desenho de uma vez.
E como a gente vai fazer isso? Você vai criar uma nova camada, vai selecionar aqui o quadrado, vai tirar aqui o traçado dele, e na cor do quadrado você vai colocar como degradê, tá? E agora que você seleciona o degradê, você pode selecionar aqui do lado também, é melhor. Seleciona aqui, eu vou escolher as cores, umas cores mais quentes, como um rosa, jogado para o vermelho. Vermelho mais claro, aqui, dessa cor aqui, para eu fazer um efeito de luz, né, de luminosidade aqui no desenho. Agora eu vou passar o quadrado por cima do nosso desenho, dessa forma aqui. E agora a gente vai usar aquela ferramenta de, essa aqui, ó, construtor de formas, né? A gente vai usar ela para poder fazer essa operação aqui. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que desbloquear a cor base. Eu vou selecionar tanto a cor base quanto o nosso quadrado, tá? Seguro o Shift, seleciono os dois. Agora aqui eu vou usar o construtor de formas, vou apertar o Alt para negativar ele e poder recortar aqui em volta do nosso desenho, ó. Vai ficar dessa forma aqui. Agora aqui eu posso voltar e bloquear a nossa cor base, vou trabalhar somente nessa camada aqui do degradê, tá? Vou chegar aqui em cima na opacidade, vou selecionar uma opção, clarear é muito bom, tem sobreposição, às vezes funciona bem também, luz suave funciona bem. Eu gosto de clarear para fazer luzes, né? Se você for fazer, por exemplo, esse aqui é um efeito de luz no seu personagem, clarear funciona muito bem. Multiplicar, ele funciona melhor com sombras. Então, nesse caso aqui, acho que eu vou deixar um... Luz suave também pega bem, só que eu acho que eu ainda preferi o clarear, tá? Vou usar o clarear, vou diminuir a opacidade dele aqui em cima. E vou controlar esse degradê por cima do nosso desenho, ó, pra ficar dessa forma. Só, se eu tirar aqui, ó, olha, dá um efeito bem de glow, né? De luminosidade no nosso desenho. Dá um efeito mais degradê. Então aqui eu acho que eu já finalizei a nossa arte. Vou até trancar aqui, ó. Já finalizei. Agora eu faço os últimos ajustes, né? Que é deixar pronto para eu poder exportar, postar, seja lá o que for. Se você estiver fazendo uma figurinha, você tem que exportar em PNG, tá? Você vai vir aqui, arquivo, exportar, exportar como. E aqui você vai escolher como PNG para vir sem o fundo branco. E JPEG, né, com o fundo branco incluído, tá? Depende muito do jeito que você quer colocar a sua arte. Nesse caso aqui, eu vou deixar eu vou criar como um JPEG, né, como se fosse postar em algum lugar, no Instagram e etc. Primeira coisa, eu vou ocultar aqui essas imagens de fundo, vou abrir o artboard, vou deixar mais quadradinho assim, ó. Isso dessa forma. Agora, aqui embaixo, eu vou criar uma nova camada e vou botar um fundo azul, né? Vou botar com um quadrado mesmo, só vir aqui, colocar um fundo azul para poder destacar, assim, dessa forma. E agora aqui já está pronto para eu postar, digamos assim, né? Se eu quiser postar em algum lugar, eu já posso colocar também. Claro que você também tem a opção de exportar como vetor, se você quiser. Opa, deixa eu diminuir aqui esse quadrado. Na verdade, acho que se eu clicar só aqui dentro. Isso. Beleza, ó. E aqui ficaria, a nossa imagem ficaria dessa forma, ó. Caso eu queira exportar isso aqui como um vetor, eu posso vir aqui em arquivo, salvar uma cópia. E aqui tem aquelas opções de vetores que eu falei para vocês, tá? Então você tem várias formas de que você pode salvar. Eu vou salvar aqui como JPEG mesmo. Arquivo, exportar como... E assim você salva a sua arte e a gente finaliza aqui o nosso vídeo de hoje. Ficou dessa forma aqui. Você consegue fazer com vários estilos diferentes, do jeito que você quiser. E a sequência é essa. Desenha no papel, joga para cá, faz toda a vetorização, os efeitos. Você ainda tem a opção de jogar em outro software para continuar mexendo, como no Photoshop também. Fica a seu critério, tá?